Olá, Escorpião, como que vocês estão? Em breve vai ser aniversário de vocês, hein? Em breve tem bolo. Eu sou a Dan Moraes, pra quem não me conhece. La Tierra, a terra. Eu sou a Dan Moraes, a alquimista aqui do canal. Sejam bem-vindos à minha mesa. Essa carta é a carta do mundo. Esse é o tarô dos orixás. Vamos tirar mais outras duas cartas aqui, dos arcanos menores. E essa leitura é uma leitura para o mês de outubro, tá? Já tem leitura para primavera, caso vocês tenham curiosidade, é só procurar no canal. Esse mês tem vários aspectos astrológicos interessantes, né? Tem um eclipse daqui 15 dias. E em função disso, eu tô com algumas promoções do meu trabalho, eu vou falar no final, tá? Então, convido vocês a ficarem comigo, tá? O vídeo não vai ser muito longo, tô tentando fazer 12 minutos, 13 minutos, tá? Pra não ficar muito longo. E pra que a gente consiga, né, fazer uma leitura com começo, meio e fim, sabe? Porque às vezes você começa a ouvir alguma coisa que você não gosta e você já sai, e aí você não entende a mensagem toda, sabe? Então aqui a ideia não é puxar a orelha, mas também é puxar a orelha. Sabe? Pra que, né, você consiga ouvir a mensagem toda. Porque a gente não vive só do que a gente quer viver. Né? A vida, ela... E se você clicou aqui por algum motivo que te atraiu, pode ser que tenha alguma mensagem pra você aqui. Né? 8 de terra e o as de água. Olha, essa carta é um golfinho. Que bonitinha. Nunca tinha reparado assim no detalhe. Bom, vamos lá, Escorpião. Veio a carta da Terra, que é a carta do mundo, que a carta do mundo, né? É interessante, essa carta ela fala muito de plenitude, de integridade. E o que é curioso nesse tarô dos orixás é que, olha, tem um mundo no meio, né? Tem um globo aqui no meio, e em volta do globo tem uma serpente. Vocês conseguem ver? Tem uma serpente que dá uma ideia um pouco do Ouroboros, né? E aqui esses elementos são... esses animais, eles representam os 4 elementos, né? Então, assim, dá uma ideia do Ouroboros, que é a ideia de você se retroalimentar de você mesmo, né? E fazer dos seus próprios resíduos, de tudo que você manifesta, né? Do que você... tanto do que você manifesta de forma positiva quanto negativa, fazer disso o seu adubo para continuar. E tem a própria serpente, que tem um dragão aqui, ó, vem o dragão simbolizando fogo, que o dragão nada mais é do que a serpente alada, né? É uma mistura de serpente com águia, seria assim, né? E a serpente é a troca da pele, né? É você estar sempre disposto a se renovar, sabe? O 8 de terra fala de trabalho determinado, né? De foco, sabe? Então pode ser... Tutu, você tá derrubando tudo aqui. Eu quero que você desça. Eu quero que você desça. Ela vem aqui, ela ocupa todo o espaço da mesa. E fica quietinha. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho focado, tá? Não se distraia. Tá vendo que ele nem tá olhando pra janela aqui, tá vendo? Ele tá bem focado no trabalho dele. Então, assim, não se distraia e permita, tá? O fluir da sua revolução solar. Né? Porque a gente tá falando com o escorpião aqui e a partir do dia 20 e 21 de outubro começam os aniversários dos escorpianos. Então, você tá entrando aí no seu inferno astral, né? Você tá ali... E o que é o inferno astral, né? O inferno astral nada mais é do que a gente tá... sabe aquela revisão que teoricamente a gente faz no final do ano? O inferno astral nada mais é do que isso, né? O nosso espírito tá fazendo a revisão. Né? Porque toda vez que a gente faz aniversário, a gente meio que ganha um mapa astral novo, que é a Revolução Solar, que vale por 365 dias. Então ele é meio que um presente pra gente potencializar a nossa missão que vem no mapa natal. E aí, no mês que tá chegando perto do outro aniversário, o espírito tá fazendo aquele recall. Tá falando assim, nossa, será que ele aproveitou esse presente? 8 de copas. Né? Será que essa pessoa aproveitou o presente desse, né? Aproveitou os movimentos, aproveitou as energias que chegaram até ele? Então, às vezes, quem sente muito os efeitos do 6 de copas
Quem sente muito efeito, né? Quem fica triste, quem fica macambúzio, quem, sabe? Olha, sacerdotisa, 8 de paus. Quem fica muito macambúzio no inferno astral é porque geralmente o espírito tá dando uma cobrada, tá? Então fiquem atentos, né? Por enquanto não tô percebendo nada assim que realmente vocês estão fazendo tudo errado. Não, muito pelo contrário, tá? Tá um movimento aqui nas cartas, ó, mas aí só porque eu falei, né? Aí vem aqui pra me humilhar. A torre vem aqui pra me humilhar, entendeu? Pra dizer que vai precisar acontecer uma tempestade, vai precisar acontecer algo imprevisto, que, sabe, alguma coisa que você não, algum lado que você não tá olhando muito bem e que vai te surpreender, tá? Então, vamos ficar atentos, tá? Porque nesse processo aí, 6 de paus, só que, ó, vai ser tranquilo, tá? Não fica nervoso não, porque esse 6 de paus aqui no meio, você vai sair até mais fortalecido, na verdade, sabe? Desse processo todo. Olha aqui, ó, com certeza, 10 de copas no topo do jogo. Então, ó, vamos lá. Estamos falando aqui desse processo de renovação, estamos falando dessa predisposição para renovação, tá? Essa serpente aqui em volta do globo, ela traz essa ideia, né, de que você é responsável pela criação dessa terra, né? Tanto a sua terra particular, que é o seu, né, infinito particular ali, como a música da Marisa Monte, mas também cada um de nós é co-criador do mundo que a gente quer que viver, entendeu? Do mundo melhor, de como quer que você queira chamar isso, né? Todo mundo. E para isso, a gente só consegue participar dessa criação desse novo mundo transformando nós mesmos, né, gente? Que no fundo, é só o que a gente tem controle. E olha lá, né? Porque se a gente tiver muito trauma, muito conteúdo inconsciente, né, a gente se engana, né, e a gente vive mais reagindo do que agindo, né, e a sacerdotisa tá aqui numa posição do elemento ar, lembrando que é para você dar uma olhada nesses conteúdos inconscientes, tá? É para você, eventualmente, nesse mês, né, o povo gosta muito de fazer ritual, né, gente? Tem o 10 do 10, tem o eclipse, vai ter lua nova, né, vai ter a entrada do sol em Escorpião e ainda tem o Dia das Bruxas, né, dia 31 de outubro. Então esse mês, assim, tem bastante coisa, sabe, né, bastante motivo pra fazer ritual, sabe? Então eu acho que talvez, se você é do time, né, dos rituais, então pode ser um ritual de lembrança de memórias, de limpeza de memórias, sabe, de perdão, né? Tem a carta do 6 de copas aqui também, ó, que fala de criança, que fala da nossa criança interior, né? Então pode ter conteúdos aí nessa infância que precisam ser olhados, que precisam ser trazidos para a superfície, né? Aqui, ó, olha o as de água aqui, né? É um golfinho na superfície, né? É o signo de Câncer, sabe? É o as de copas essa carta. Então, assim, a gente se dá esse benefício da cura, sabe? Né? E aí, para isso, né? Muitas vezes a gente fica, né? Quando a gente se vê numa situação, né, de doença ou uma situação difícil, a gente fica, ai meu Deus, me cura, ai, né, ou a gente faz uma oferenda, ou a gente tal. Gente, a gente precisa se preparar até para ser curado também, sabe? Porque a doença, ela não vem de graça. Se a gente fica doente por algum motivo, né, se alguma situação difícil na nossa vida acontece, é porque a gente precisa aprender com ela, a gente precisa transcender alguma coisa, né? Sair de um lugar e ir para outro lugar, transicionar para um outro estado de consciência. Esse lugar é um lugar de consciência, muitas vezes. E aí isso é desse direito da cura, né? O direito da cura é você se abrir para ela, porque muitas vezes, para se curar, a gente precisa jogar fora muitas das coisas que a gente acredita e que aparentemente nos dão suporte, né? Essa carta é uma carta que fala muito disso. Olha as tacinhas todas em pés, todas bonitinhas, teoricamente tá tudo muito organizado. Só que o que o rapazinho tá fazendo? O rapazinho tá pegando o cajadinho dele, ó, pinicando. Por quê? Porque aqui já deu. Ele já curtiu isso aqui, ele já aproveitou, ele já aprendeu o que ele tinha que aprender aqui. Então, ele precisa ter coragem para desbravar, sabe? Aproveitar as oportunidades, sabe? Ir de peito aberto para as oportunidades e não queria falar de oportunidade de novo, eu queria falar as chances, sabe? As novidades que chegam até a gente, né? Os convites que a gente fica com medo de aceitar,
sabe? Eu acho que é um mês, Escorpião, pra você aceitar convites novos, tá? E aí, essa torre aqui na base, ela, assim, às vezes não é nem nada muito catastrófico, porque de resto, as cartas estão bem fluidas, entendeu? Não tem nada aqui muito... me veio aqui uma coisa, né? Aqui o 8 de terra, ele fala muito de trabalho determinado, todo dia a mesma coisa e tal, não sei o quê. Então, se eventualmente acontecer uma situação de perda de emprego, acredite, isso é pro seu bem. Mas não é que vai acontecer, tá? Eu odeio eu não gosto de ler tarô desse jeito determinista. Ah, vai acontecer isso. Não, pode acontecer isso, tá? E às vezes pode não vir numa situação de perda de emprego. Às vezes pode ser que você emprestou dinheiro pra uma pessoa, a pessoa não te paga, sabe? Então, assim, se acontecer algum revés, de alguma forma, acredite, isso é pro seu bem, tá? Porque o 10 de copas aqui no topo, né? No topo, pensa que o Mercúrio assim, é o nosso chamado espiritual, é por onde a espiritualidade está entrando em nós. Então, assim, um 10 de copas é uma carta de plena satisfação, né? Tanto 10 de copas quanto 10 de ouro, né? O ouro fala mais de um recurso material e aqui fala de uma satisfação emocional mesmo, de muita felicidade, de muita tranquilidade, né? E o 6 de paus no meio do jogo fala de uma celebração, assim, tranquila, sabe? Nada assim, ai, uou, ganhei na Mega Sena, ganhei 50 milhões. Não, não é isso. Mas é tipo, nossa, que legal, recebi uma promoção no meu trabalho, né? Nossa, agora eu tô trabalhando mais perto de casa. Sabe? Tipo, coisas assim, coisas simples, corriqueiras, mas que merecem a sua comemoração, merecem ter a sua atenção, tá? Porque tá num processo, né? Sempre quando a gente faz aniversário, é um momento muito propício pra gente poder dar um salto quântico mesmo, sabe? Porque, né, não é à toa que às vezes no inferno astral a gente fica meio... pularam 3 cartas, tudo vermelhinho aqui, olha só que doideira. Então, assim, não é à toa que às vezes a gente fica meio macambuzo, né? O espírito tá fazendo esse scan, sabe? Exatamente para que a gente tenha um fôlego novo e a gente acredite mais, né? O que a gente não pode é se deixar engolir por essa serpente, sabe? E ficar parado ali, né? Não, a gente precisa sair dela. Até porque, ó, o Criador, né? Ele vem para lembrar que você tem o poder dentro de você, ó. Né? O plexo solar, ele cria esse poder aqui e você consegue materializar, né? O chakra umbilical aqui, ele é o elemento terra, né? Da materialização das coisas, né? Aí a gente tem o compartilhar e o espírito brincalhão. O espírito brincalhão, ele lembra você, para você aceitar as oportunidades aqui que eu falei, sabe? Olha que delícia, sabe? De você, assim, não leva... Não que você não tenha que levar a sério, não é isso, mas, assim, um espírito aventureiro, sabe? Ir com uma coisa de tipo, eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas eu quero experimentar. Eu quero me dar esse direito da cura. De novo, né? Essa ideia do direito, né? De você ter o direito de fazer algo. E aí, você ter a capacidade de compartilhar, né? Essa carta aqui, ela é a rainha de ouro, se eu não me engano. Que é a rainha provedora, que é a rainha que dá sustento, que dá suporte, que dá estabilidade emocional também, sabe? Então, acredite, tá? Apesar da torre aqui, eu acho que sua leitura, isso é mês de outubro, e vai ser muito propício para você iniciar novas jornadas de cura e de estabelecimento, tá? Então acredite nisso, né? O Criador, ele fala muito de uma fé interna também, uma fé em você mesmo, sabe? Uma fé no seu potencial. Então seja esse espírito brincalhão e sabe? E não deixe passar, né? Os processos inconscientes, né? Não deixe que esses processos inconscientes te engulam, muito pelo contrário, né? Você já conquistou e concretizou muita coisa e ainda tem muito para concretizar, tá? Acredite nisso, independente dos eventuais escorregões que possam acontecer no caminho. Tá bom, Escorpião? Um grande beijo pra vocês. Eu tô com 2 promoções esse mês. Leitura específica com a temática da primavera a R$54 e leitura de mapa astral a R$330. Então eu mando um material escrito pra vocês, tá? No mapa astral, né? Não na leitura de cartas.
Então, esse eu acredito que seja um diferencial meu, e eu vou fazer dentro dessa leitura uma leitura de onde o eclipse está caindo dentro do seu mapa. Então, é bem interessante, né? Os eclipses, eles reverberam pelo menos por mais 6 meses na nossa vida. Então, essa leitura, ela é bem importante, ela pode trazer eventuais janelas de oportunidade para você nesses próximos 6 meses. Então, é uma oportunidade que eu não sei quanto tempo vai durar. No mês de outubro, né? Não sei se eu vou voltar para esse valor em outras vezes. Um grande beijo para vocês e a gente se encontra, um ótimo mês, né? E a gente se encontra na leitura do eclipse.